Bem-vindos à casa do Senhor. Bem-vindos à casa do Senhor. Diga à pessoa que está do seu lado: bem-vindo à casa do Senhor. Bem-vindo à casa do Senhor. Mais uma vez, bem-vindo à casa do Senhor. Bem-vindo à casa do Senhor. Peço a atenção de todas as pessoas que estão aqui, os que estão pela primeira vez, os que já estão conosco há dias. Peço a atenção de todos, no nome de Jesus. Pensam que agora que eu cheguei, o grupo de louvor tentou entoar um louvor e não estava a sair. Tentavam meter as melodias, meter as notas e não estavam a sair. Parecia ser algo normal, né? O baterista não estava a entrar na bateria. Parecia algo normal. Só ficava Jeová, a bateria vem, não vem. Bateria vem, não vem. Quando eu entrei e quis parar aqui, o Senhor me empurrou para subir, para cortar o louvor. Porque se esse louvor tivesse sido entoado, você nunca mais voltaria para a igreja. Se esse louvor tivesse sido entoado, você nunca mais voltaria para a igreja. As coisas não estão do jeito como você pensa ou do jeito como você olha. Há algo perigoso por trás. Não sei se a igreja conseguiu me entender. Quero falar uma coisa hoje. Peço a atenção de todos, porque aquilo que você vai ouvir é obrigatório você não calar com o que vai ouvir, mas sair e ir contar quem não está no culto hoje. Ir dizer à pessoa que não veio para o culto, para ficar a saber e para que a própria pessoa ore pela sua própria vida. Amém. O mais forte nisso é que Deus nos ama. Amém. Quero contar um testemunho. O testemunho contado, quando a pessoa conta testemunho, você fica a saber de onde é que a pessoa vem. Quando a pessoa conta o seu presente, você fica a saber onde é que a pessoa vai. Eu quero te contar um testemunho. Davi, quando foi chamado pelo rei, antes de ele lutar com Golias, a Bíblia diz que ele contou o testemunho dele. Ele disse para o rei como é que o Senhor havia lhe salvado do urso e havia lhe salvado do leão. Paulo, quando foi levado diante do rei Agripas, ele foi contar o seu testemunho. Ele foi contar o seu testemunho. Ele foi contar o seu testemunho. Há lutas que vêm acontecendo no nosso meio, aos olhos de todos, mas nem todos conseguem perceber. Querido, o mundo espiritual é real. E o mundo espiritual é forte para os que não têm Jesus em seu coração. Para os que não vivem a palavra de Deus. Para os que são falsos com Deus. E esses são vencidos mesmo estando dentro da igreja. É verdade isso. Perceba bem o que eu vou dizer. Quando dávamos cultos em Mozart, uma vez os vizinhos reclamavam pelo barulho que fazíamos nos cultos por causa do som. E ligaram para a polícia para que a polícia viesse mandar fechar a igreja. E a polícia veio. Parou na porta da igreja, mas não desceram do carro. Voltaram a sair pelo quarteirão, pelo bairro, pelas todas as zonas.
e vieram de novo, pararam de novo em frente da igreja. Quando voltaram para a esquadra, disseram que eles não estavam a encontrar a igreja, nem a ouvir o som da igreja. Mas por 2 vezes vieram e pararam em frente da igreja, mas não estavam a ver a igreja. Mas nós estávamos lá, com colunas ligadas, a orarmos, a fazer barulho, com som, mas eles dando volta sobre a igreja por 2 vezes. E para alguns, e por 2 vezes, chegaram, pararam na porta da igreja, não conseguiram ver, nem ouvir o som da igreja. Eles voltaram para a esquadra e foram dizer que não encontramos a igreja. Então a pessoa que lhes chamou, lhes levou de novo para eles mostrar onde é que fica a igreja. Aí vai caçar o Lanibuí e caçar em Nimal. Mas eu vou na igreja, nem são a êxito. Em Camamune, mais 23, como o culto terminou a Juma, a polícia não soube explicar, sabe dizer que não encontrou a igreja. Nem ouviram o som da igreja. Mas o som da igreja era tão audível que até os que estavam na estrada já conseguiam ouvir, porque nem leva por nem qual. Não encontrei. Desse testemunho. Veio uma criança na igreja, veio receber libertação. Quando recebeu libertação, o pai dessa criança era servo de Satanás, era satanista, dono de uma grande discoteca naquela zona da Mozart, que vive fazendo sacrifício de seres humanos. Quando a criança dele recebeu libertação na igreja, ele estava muito longe, mas ele soube. Entrou no carro, veio correr para a igreja. Quando chegou, já havíamos ido para casa. Mas antes mandou a esposa para vir arrancar a criança dentro do culto. A mulher daquele senhor entrou como quem está a dar testemunho e chegou a pegar a criança no altar e saíram a correr. Aí veio o pai por trás. A igreja era constituída em sacos. Chegou, pisou o saco da igreja, rasgou uma parte do saco. Quando ele fez isso, logo que ele entrou no carro, perdeu os sentidos. A única coisa que conseguiu fazer foi ligar para a família para vir lhe levar, não conseguiu sair onde estava. Até que a família viesse lhe buscar. Diga quem está ao seu lado, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Se Ele faz com qualquer um, Se Ele faz com qualquer um, pode fazer consigo. pode fazer consigo. Depois disso, quiseram fechar a nossa igreja. Esse ministério não começou no plano do homem. Começou no coração de Deus. E ninguém conseguirá fazer isso. Depois disso, quiseram fechar a igreja. Reuniram-se para poder fechar a igreja. Fizeram a reunião que fizeram para fechar a igreja. Vieram pessoas para nos exigir que fechássemos a igreja. Eu não permiti, eu disse não. Não tenho como fechar, porque nem foi eu que abri. A igreja de Jesus, eu só fui colocado para transmitir a visão aos irmãos. A igreja não é minha, a igreja não é minha, é de Deus. Perceba uma coisa que acontece. Quando gosto de dizer uma coisa, presta bem atenção. Estamos sobre um ataque espiritual agora que eu estou a falar. Agora que eu estou a falar, estamos sobre um ataque espiritual. Por isso que aconteceu aqui no louvor. Cuidado consigo mesmo onde você está. Quando isso aconteceu, o grupo de pessoas que vinham para fechar a igreja, a senhora que estava sobre aquele grupo, em frente daquele grupo, que convidou os outros para vir fechar a igreja, quando tomava banho para depois esperar os outros para virem buscar, ela caiu e morreu. No mesmo dia que estavam para sair de casa e vir fechar a igreja. Ela que estava em frente do grupo caiu
e morreu. Hoje, a Didi está aqui, pela graça de Deus, sofrendo muitos ataques. Os que viram, eu nunca conduzi carro, não sou de conduzir carro, mesmo com carta de condução, mas essa semana, de uma maneira estranha, sem mostrar, o Senhor começou a me proibir com que eu desse carro a uma pessoa para me conduzir, por causa da morte que o inferno estava programado para a minha vida. No princípio eu ignorava isso. Eu não conseguia dar carro a alguém para me conduzir. Durante essa toda semana eu conduzia carro. Se alguns dias eu viesse a conduzir, já estava combinado com o motorista para me encontrar em algum lugar, levar carro e começar a orar até chegar na igreja. Mas o Senhor proibiu-me com que alguém pegasse o carro, mesmo sem me dizer. Alguma coisa acontecia com o motorista para não conseguir chegar onde eu estou. Durante essa toda semana. Semanas passadas, falando de 3 semanas atrás, o inimigo das nossas almas visitou-me, Satanás, querendo comprar o ministério Adidi. Ele me mostrou muitos pastores que você conhece, que você admira, que você vê que tem dinheiro, está construindo igrejas grandes, tem muitos membros na igreja deles. Muitos pastores sentados sobre uma mesa satânica. Eu era o único que não estava sentado sobre aquela mesa. E ele disse: venha sentar aqui, te darei muito mais daquilo que você tem. Eu percebi que ele já estava usando de uma guerra aberta, porque primeiro usaram mulheres para vir aqui para a igreja, para tentar a minha vida. Graças a Deus o Senhor me conservou. Começaram a se falar muitas coisas. Quando isso aconteceu, na manhã de hoje, o Senhor mostrou-me uma irmã que foi usada pelos demônios, que veio me dispensar um carro azul que eu usava. Aquele carro tinha um defeito que nas mãos da dona não tinha. Quando viesse para as minhas mãos, o carro tinha um defeito que foi o defeito que me fez demorar de devolver o carro. Por medo, aquele defeito começou logo nas minhas mãos. Tive receio de devolver. O propósito era que eu morresse naquele carro. O Senhor me conservou. Então Satanás já começou a fazer guerra aberta, porque viu que tentações o Senhor nos conservava. Veio fazer um convite: vou lhe dar tudo que você quer, tudo que você quer, e você já não estará mais proibido de dormir com qualquer mulher que você quer, porque já não estará sobre a lei da Bíblia. Você só vai ensinar a Bíblia, mas não já estará obrigado a viver a Bíblia. Vou lhe dar igreja grande, em dias vai encher aí, carros de luxo, tudo que você precisa. Eu saí a correr naquela mesa, não aceitei, ele me perseguiu, falando que até teu mestre, eu lhe disse que esse mundo é meu, só dou aquele que prostrado me adora. E eu não aceitei o convite dele. Aí então ele disse: eu vou te perseguir até a sua morte. Guarde bem o que eu estou dizendo. Essa semana aqui começou a acontecer muita coisa estranha. Na minha casa, com minha esposa, com meu filho, comigo. Não havia muita concordância entre mim e minha esposa. Minha esposa começou a receber mensagens esquisitas. Pessoas dizendo: teu marido engravidou uma irmã no sítio X.
teu marido fez ela recebia mensagens estranhas. Minha mãe não dormia, sempre era acordada pelo Espírito do Senhor para orar por mim, pelo meu casamento. Quando minha mãe veio fazer orações aqui, foi mandada por Deus, porque foi quando o inferno fez programa de tirar a minha vida, de tirar a vida da minha esposa ou do meu filho. O Senhor nos conservou. Venho falar especificamente. O diabo separou-me dos meus amigos, separou-me dos meus filhos, começou a imputar pensamentos neles por mim. Muita coisa foi acontecendo. Guarde bem o que eu estou a dizer. Eu vou contar a minha lá em casa. Essa semana aqui, quero falar muito mais do que está acontecendo nessa semana, o que está acontecendo agora. Essa semana aqui, o Senhor proibiu de eu dispensar carro a alguém. Hoje de manhã, no culto da segunda-feira, eu falei sobre isso. Sobre pessoas que são enviados, que parecem ser pessoas, mas não são. Hoje, eu quis dispensar meu carro. Cheguei e morri que ele tem conduzido meu carro para vir ao meu encontro. Todos esses dias ele não chegou de vir conduzir o carro, eu conduzi o carro a vir para a igreja. Hoje eu liguei para ele, não atendeu o telefone. Liguei várias vezes, não atendeu. Liguei para outro lugar, para amigo meu, irmão Rocha, que tem passado pela passagem dali de casa, para passar e levar o carro, porque quando vem dar o culto eu não pego o carro. Ele ligou a dizer que estou a sair. Quando chega na cidade para subir chapa, o Senhor proíbe ele de pegar o carro a tempo e hora. Eu vi que estou atrasado. Eu sou obrigado a conduzir. Quando eu pego o carro, não entendi nada. Eu vi, não entendi nada. Chego num entroncamento, porque ontem, pelo Espírito de Deus, nós dormimos lá em casa. Fomos levados pelo Espírito de Deus aí, mais uma vez, ir passar a noite com o meu cunhado e minha irmã. Estávamos lá, dormimos 4 horas, 5 horas de hoje. Eu não entendia porquê, mas Deus estava a conversar muito comigo, através do meu casamento, junto com a minha esposa. Conversava conosco acerca do nosso casamento, acerca da igreja. Eu não percebia o que estava acontecendo. Quando pegamos carro para vir à igreja hoje, naquele cruzamento para Mozale e Machantene, estava inundado de carros que pareciam ser carros, mas não eram carros. Era um clima espiritual. Que quando eu cheguei ali, houve uma tontura que por alguns minutos nos levasse para estar debaixo de um caminhão. Mas o Senhor nos conservou. E o Senhor me disse: já te mostrei o porquê que impedi motorista, já eu despertei na minha mente. Ele disse: se fosse um outro motorista a conduzir esse carro, vocês não passavam dali. E depois daquele caminhão, aqueles que parecem ser carros, já viriam acima de si. Teriam um acidente acima de 6 carros. Todos eles batendo num só carro. E pareceria tudo normal. Por isso que eu pedi que qualquer pessoa pegasse esse carro. Porque ninguém suportaria a pressão que vocês passaram ali. Ontem de madrugada, o Senhor me mandou chamar a serva Rosa e servo Luiz para virem amanhecer a orar aqui na igreja. Eu não entendi porquê. Foi obrigatório. Eles vão para a igreja orar. Eles amanheceram a orar pelo culto de hoje. Quando deu aí 7, 8, 9 horas, o Senhor, eu acordei por volta das 9. Acordei por volta das 9 para vir à igreja. Falei com os servos. Ninguém estava na igreja. Até 10 e pouco, ninguém ainda estava na igreja. Eu procurei saber, Senhor, o que está acontecendo? Aí o Senhor disse que o vosso inimigo, Satanás, ele veio diretamente
a Moçambique, justo em Boa, para destruir a igreja. O que vai confirmar o que eu estou a dizer é que você vai chegar a falar no altar uma coisa que muita gente vai confirmar. Há pessoas que foram impedidas pelo diabo hoje de vir para a igreja. Quando eu acordei, o Senhor me mostrou vários demônios na casa de várias pessoas que os impedia de vir à igreja. Os que já haviam saído de casa, os demônios diziam para voltar no caminho para casa. É verdade, papai. Quando estavam no caminho, eram ditos pelos demônios: voltem para casa. Voltem para casa. Havia uma pressão demoníaca para pessoas voltarem para casa. Aí o Senhor me levou para o Apocalipse logo de manhã. Aí o Senhor disse: dentro da vossa igreja, desde o junho do ano passado, que todos os problemas começaram, Satanás enviou pessoas que parecem ser membros. E através desses membros, entraram na mente dos servos para haver conspiração dentro da igreja. Entraram na mente das irmãs para haver conspiração da igreja. Há mais de 7 satanistas que estão a cultuar convosco dentro da igreja. E algumas delas encontram-se mesmo no vosso altar. E enquanto vocês oram pedindo bênção, fazem símbolos que para muitos parecem que estão a fazer inconscientemente. Fazem símbolos impedindo com que as orações possam ser respondidas, para as pessoas desistirem de vir para a igreja por não ver resposta das suas orações. E enquanto vocês oram, há uma atmosfera que os demônios criam no céu, impedindo resposta às vossas orações. Impedindo com que vocês sejam respondidos. E o fiquem orando-se. E o Senhor me levou para Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11. Isso eram 9h40, quando o Senhor me levou a ler esse livro. Peço para abrir o Geu e de ler. Verso 11. 10. Posso ler? Posso ler? Posso ou não posso ler? E eles... Vou começar do verso 10. Que o Senhor fale consigo nesse livro. Esse livro eu li antes das pessoas começarem a chegar na igreja. Até quando eu li esse livro, quando o Senhor me acordou, me mostrou esse livro, não estava ninguém na igreja. Pessoas estavam a ser vencidos para não vir à igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Olha para cá antes de eu ler. Você vai perceber que desde quarta-feira só cultuamos com o número de pessoas aqui dentro, lá fora não estava ninguém. Percebeu isso? Desde quarta-feira só cultuávamos nós que estávamos aqui dentro. Lá fora não estava ninguém. O que não é normal na igreja. Porque aqui tem tido pessoas aqui dentro, lá fora e ainda na rua. A guerra é maior. Perceba isso. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador
dos vossos irmãos é derrotado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quando eu li esse versículo, correntes que impediam pessoas de pisar aqui na igreja, correntes que impediam pessoas de ter força de vir à igreja, estavam a ser destruídas. A atmosfera espiritual mudava. Anjos desciam com o poder de Deus para vencer pela igreja. Para de ver o que eu estou a dizer. Versículo 11. E eles o venceram, os que creem em Jesus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. O que é que eu entendi? Ou o que é que o Senhor nos trouxe? Não existe outro método que nos concederá vitória fora do sangue de Jesus. Aqui Deus nos mostra três atitudes que nós devemos ter, que nos concederão vitória sobre os nossos inimigos. O sangue do Cordeiro, o testemunho da sua palavra, que é a Bíblia, vivida em nós. E é negarmos a nossa vida, que é negar o desejo da nossa carne. Essas três coisas nos concedem vitória contra o inimigo das nossas almas, nós e até aqueles que estão presos. Porque versículo 10 diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: é chegada a salvação. Essa palavra no versículo 10 é Deus nos mostrando que o nosso inimigo, enquanto estivermos agarrados a Deus e vivendo a vontade de Deus, ele não prevalecerá contra a igreja de Jesus. É chegada a nossa salvação. E não está declarada a nossa vitória. Satanás luta conosco, mas já foi derrotado. Porque Cristo Jesus, em sua cruz, nos fez mais do que vencedores. E a Bíblia diz que é chegada a nossa salvação. Percebe? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o seu poder. Olha para cá, igreja. Isso mostra que o tempo de Deus nas nossas vidas chegou. Se o nosso inimigo mais se levanta, é porque o poder de Deus é maior do que aquilo que ele levantou contra nós. É chegado o reino de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso casamento, para a nossa igreja, para o nosso negócio, para o nosso trabalho, para nossos filhos. É chegado o reino de Deus em nome de Jesus. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Perceba uma coisa, igreja. Diz a palavra do Senhor: o reino de Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos seus irmãos é derrotado. Os demônios que se levantavam para impedir pessoas de vir para o Agidi, o sangue de Cristo nos concedeu poder sobre eles. Os nossos irmãos serão livres, porque o inimigo das suas almas já é derrotado. Não faça com inveja, faça com amor. Faça isso com amor em nome de Jesus. Reconciliar
muito amor. Thank you, Jesus. Amém, igreja? Perceba isso. Thank you, Lord. É derrotado. O qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Sabe como é que Satanás atacava? A obreiros, a servos. Ele sujava as mentes. E através das mentes sujas que ele tinha acesso a você. O Senhor me mostrava obreiros, servos oprimidos psicologicamente por causa de informações que Satanás os enchia. E para você ver que isso não vinha de Deus, isso não te levava a fazer alguma coisa. Só te feria e te separava. E uma coisa que o Espírito Santo me mostrou são obreiros que têm vindo à igreja, mas não participam do culto. Vêm para a igreja, mas não participam do culto. Querido, converta-se. Converta o seu coração. Entregue-se a Jesus. Não seja um membro de Cristo, seja cristão. E cristão age na palavra. Vive a palavra. Anda na palavra. Pratica a palavra. O resultado disso, todos que assim viviam, só aumentavam tribulações sobre as suas vidas. Por causa de ataque que Satanás os fez na mente. Que fazia muito para os obreiros servos. Apocalipse 12, verso 11, vai nos dizer. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Querido, olha para cá. O que nos concederá vitória nas nossas lutas contra o inimigo das nossas almas